Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu vou dar 9 dicas para você ajudar o teu filho ou a tua filha a melhorar os rendimentos nos estudos. A escola, as atividades escolares, as provas escolares acaba se tornando um grande pesadelo dos pais, principalmente dos pais de crianças com algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Não é incomum, aliás, isso acontece com muita frequência, os pais pedirem a minha ajuda porque não conseguem estudar com os filhos, porque não vem uma melhora no rendimento dos estudos, porque o filho não consegue prestar atenção, porque o filho não faz a tarefa de casa, porque o filho vai mal na escola, enfim. São muitas questões envolvidas nesse tema e eu percebo que a escola é o grande pesadelo dos pais. Porque os pais querem, muitas vezes, que os filhos tenham um bom desempenho. Eles tentam, eles fazem o possível, mas mesmo assim tem poucos resultados. Então eu vou dar 9 dicas para você ajudar o teu filho em casa. Primeiro eu quero ressaltar que não existe milagre. E eu vejo que muitos pais procuram um milagre, uma solução mágica. Paula, pelo amor de Deus, me ajuda, o que é que eu posso fazer para que meu filho vá bem na escola? Não existe milagre. Existe o quê? Trabalho, dedicação, muita paciência e muita força de vontade. Criatividade, porque a criança com TDAH, às vezes ela aprende de formas diferentes. Então, você precisa reunir todas essas habilidades para poder ajudar o teu filho a melhorar o rendimento. E ainda assim não é garantia de que ele vai ter uma nota super alta, certo? Mas eu acho que o objetivo principal é que o seu filho seja feliz, que o teu filho consiga aprender, consiga se desenvolver, mas ele não precisa ser nota 10. E eu já falei isso várias vezes. Nota 10 não significa sucesso na vida. Nota 10 é o resultado de um trabalho bem feito, mas não quer dizer, não é garantia de sucesso, não é garantia de um bom emprego, não é garantia de felicidade. Muito pelo contrário. Às vezes as crianças tiram nota 10 aqui, ó, em cima de muita ansiedade, de muito sofrimento e de muita pressão. Então é muito importante que vocês pensem a respeito disso. Quanto é que vale a saúde mental do teu filho? Isso é o mais importante. Então, se o teu filho tira uma nota 6, uma nota 7, se ele tira uma nota na média, mas se você tá percebendo que ele tá aprendendo, que ele tá se desenvolvendo, que ele tem amigos, que ele tem outras habilidades, que ele consegue se relacionar, poxa, é isso que importa. Isso importa. Isso vai dar recursos e vai dar apoio para que ele se desenvolva de uma maneira saudável na vida adulta. Certo? Então, vamos às dicas. A primeira dica que eu quero dar é: planeje-se. Você precisa se planejar e se organizar. Se você não cria rituais, você não consegue controlar o TDAH do teu filho. E se o teu filho não cria rituais, ele não consegue controlar o TDAH dele. Ou seja, os rituais são absolutamente necessários para controlar os sintomas do TDAH. O que são rituais? O que eu quero dizer com rituais? Você tem que usar agenda, você tem que usar calendário. Ai, Paula, mas é tão difícil, vai dar tanto trabalho. Vai dar trabalho mesmo. Porque dá trabalho oferecer esses recursos. Não é um processo automático, não é natural. E você precisa ajudar a tua criança a desenvolver esses recursos, porque ela vai precisar utilizar esses recursos a vida inteira. O TDAH que não tem ritual fica totalmente desorganizado. Então, para controlar um TDAH, é muito importante que exista um planejamento e uma organização muito séria, muito firme.
Você precisa utilizar calendários, você precisa utilizar agenda e você precisa colocar tudo na agenda. Tudo, absolutamente tudo. Todas as provas, todas as lições de casa, todos os trabalhos, consultas médicas, tratamento, hora da medicação, hora do banho, se o teu filho tem prejuízo e fica perdido nessa questão do banho e da higiene pessoal, coloca no calendário, faça um calendário alegre, um calendário lúdico e deixe à vista da tua criança. A tua criança precisa ter acesso a esse calendário todos os dias. Todos os dias. É muito importante. As pessoas não levam a sério essa questão da agenda e do calendário. E enquanto as pessoas não levam a sério, a única coisa que ela tem como resultado é prejuízo, é desorganização. Então leve muito a sério essa primeira dica que eu estou dando. E é a primeira porque é a mais importante. Você precisa criar rituais. Você precisa ajudar a tua criança a se planejar, a se organizar na rotina. Certo? Segunda dica. Adiante e parcele os estudos. Esse negócio de estudar na véspera é uma cilada. Não é só estressante, mobiliza ansiedade, tem tudo isso, mas não é só isso, é totalmente ineficiente. O nosso cérebro aprende por repetição e não por pressão. Aí eu tenho uma prova de matemática amanhã, então eu tenho que aprender tudo hoje. Isso é pressão. Isso vai mobilizar angústia, ansiedade e bloqueio na aprendizagem. Você não vai ajudar o teu filho, você vai atrapalhar o teu filho. Então você precisa se adiantar e estudar de uma forma fracionada. Você precisa parcelar os estudos. Não dá para estudar tudo no mesmo dia, porque a criança com TDAH, ela não consegue prestar atenção por muito tempo. A atenção dela fica muito flutuante. Então, parcele esses estudos para evitar o estresse, para evitar a ansiedade e também para que você torne o estudo agradável e eficaz. Quanto mais a criança estuda, quanto mais a criança vê um determinado conteúdo, mais capaz ela será de aprender, porque, de novo, o nosso cérebro aprende por repetição. Terceira dica, tudo é válido. Todas as ferramentas são válidas. Se está funcionando com a tua criança, continue fazendo. Ai, mas isso é meio esquisito. Eu estudo com meu filho e ele gosta de ficar andando pela sala. Se ele está aprendendo em movimento, deixa ele andar pela sala. Tudo é válido. Você não precisa enquadrar o teu filho num modelo. Esse modelo tradicional não é funcional para as crianças com TDAH. É ineficaz. Então, é importante que você perceba de que forma que o teu filho aprende. Se ele aprende melhor ouvindo uma música de fundo, deixa a música de fundo. As crianças com TDAH, elas muitas vezes se organizam e conseguem prestar mais atenção quando tem um ruído no fundo. O barulho de um ventilador, o barulho de um ar-condicionado, uma música, enfim. Isso organiza o cérebro da criança. Às vezes as crianças têm necessidade, principalmente as crianças com TDAH do tipo hiperativa, às vezes as crianças têm necessidade de ficar em movimento o tempo todo. Por que elas ficam em movimento? Porque o movimento tem ações na região pré-frontal e permite que a criança se concentre melhor. Permite que a criança fique mais atenta naquela atividade. Então, tudo é válido. Tá tudo certo, tá tudo bem. Se o seu filho estuda melhor em movimento, deixa ele ficar em movimento. Se ele estuda melhor com ruído de fundo, deixa ele ficar com ruído de fundo. Na escola, ele já é obrigado a manter um padrão, estar dentro de um quadrado.
Então, pelo menos na tua casa, permita que ele fique mais livre e mais à vontade para aprender. Quarta dica: utilize recompensas. Crianças com TDAH funcionam muito bem com recompensas imediatas. Então faça combinados. Olha, nós vamos estudar para a prova de matemática e se tudo der certo, se nós conseguirmos estudar bonitinho, no tempo que tá previsto, nós vamos assistir um filme muito legal que você pode escolher. Enfim, as recompensas elas não precisam ser presentes, brinquedos. Pode ser momentos, você pode combinar de assistir um filme, de levar a criança a fazer um passeio no final de semana. Você pode combinar de fazer uma comida que ela gosta, a sobremesa preferida, enfim, recompensas desse tipo. As recompensas funcionam muito com as crianças, principalmente com as crianças que têm TDAH. As crianças com TDAH, elas têm dificuldade de esperar uma recompensa tardia. Elas precisam de recompensas mais imediatas, pela hiperatividade, pela impulsividade, que é tudo na hora. Então, utilizem as recompensas, é muito importante. Quinta dica: seja realista. Cuidado com as expectativas que você cria. Não dá para você ficar exigindo do teu filho notas altas se você sabe que ele apresenta uma dificuldade. Aí o teu filho vai ficar na frustração, ele não vai conseguir atender às suas expectativas e com isso ele vai criar diversas crenças negativas a respeito dele. Sou burro, não consigo, sou incapaz, não presto para nada. Então é muito importante que você seja realista. Cuidado com as suas expectativas. Encoraje o teu filho sempre. Você não precisa se conformar com resultados medianos. E isso é muito comum, principalmente nas relações familiares, quando tem crianças com TDAH. As crianças com TDAH, elas podem se desenvolver muito mais. Então você não precisa se conformar com resultados medianos, mas você precisa tomar cuidado com as cobranças. Encorajar é diferente de cobrar, de pressionar. É importante que você encoraje o teu filho, sim, mas é muito importante que você tome cuidado com a maneira que você encoraja, a maneira que você conversa, a maneira que você cobra isso do teu filho. Se atente ao processo. Não fique focado apenas no resultado. Se você percebeu que o teu filho teve o esforço de estudar, ele se dedicou, você percebeu todo o esforço dele, mas mesmo assim ele não conseguiu atingir uma nota boa, uma nota alta, você precisa valorizar o processo e não apenas o resultado. Quando a gente encoraja as crianças, a gente encoraja as crianças no processo. Muito bem, tô feliz, tô vendo que você tá se esforçando, que você tá dedicado, é isso mesmo, tenho certeza que você vai conseguir. Mas, poxa, de repente a criança não conseguiu, porque ficou muito nervosa, porque ficou desatenta, enfim, por diversas questões, a criança não conseguiu atingir aquilo que ela gostaria. E aí, ela não merece um elogio? Ela não merece ser valorizada pelo esforço? Sim, ela merece. Então é muito importante que você se atente ao processo e não somente aos resultados. Dica número 6. Crie um ambiente adequado. Algumas crianças com TDAH gostam de estudar no silêncio total. O silêncio favorece a atenção. Mas algumas crianças com TDAH não funcionam dessa forma. Elas gostam de estudar num ambiente com um barulho de fundo, uma música de fundo, um ruído, enfim. Então, crie o ambiente adequado para essa criança. Entenda que a tua criança tem uma necessidade específica. Você pode pensar, Paula, mas eu tenho outros filhos e meus outros filhos não têm essa, estudam e vai bem. Ok. Mas as crianças, elas têm necessidades específicas e elas aprendem de maneiras diferentes.
Para você facilitar o processo de aprendizagem, você precisa criar um ambiente adequado. De que forma que é esse ambiente? Quem vai sinalizar isso primeiro é a tua criança. Mas existem algumas coisas que são gerais, né? Não dá para tua criança estudar na mesa de jantar, por exemplo, onde tem muitos estímulos, onde passa pessoas, ou seja, vai ter muita coisa para ela se distrair. Não dá para sua criança estudar no sofá da sala, porque ela vai se distrair. Ela já associou o sofá da sala com um momento de lazer, de descontração. Às vezes ela joga videogame ali, às vezes ela assiste vídeo, enfim, assiste seriados, filmes, e aí ela já associou que aquele ambiente é um ambiente de lazer. Então é muito importante que você crie um ambiente para o estudo. Uma mesa limpa, de preferência, a mesa ela precisa estar encostada na parede. E a criança vai estudar olhando para a parede. Nessa parede você pode colocar lá o calendário, que foi a primeira dica que eu dei, ou a agenda semanal, o que ela vai fazer naquela semana. A mesa precisa estar limpa, com menos estímulos possíveis. Então não pode ter brinquedinhos na mesa, não pode ter muitos lápis, canetinhas. O mais clean possível, para que ela sente e se concentre e dedique toda a sua atenção para aquela atividade, para aquele momento. Se ela gosta de uma música de fundo, então você coloca uma música de fundo para que ela se organize. E aí vem a 7ª dica. Faça pausas. Uma criança com TDAH não tem condições neurológicas de ficar um grande período, um longo período estudando. É muito necessário que você faça pausas de 5 minutos. Então, estudou 25 minutos? Faz uma pausa de 5. Estudou mais 25 minutos? Faz uma pausa de 5. É muito importante que você fracione os estudos e que você faça pequenas pausas de 5 minutos. Mas aí nesses 5 minutos o que ela vai fazer? Ela vai descansar, ela pode deitar, ela pode se alongar. Não dá pra ela jogar videogame em 5 minutos, porque obviamente você não vai conseguir tirar a criança de lá em 5 minutos. Não dá pra ela assistir um vídeo no YouTube, não dá pra ela jogar um jogo no celular, porque ela vai se distrair. E aí vai ser difícil retomar a atenção. Então, nessa pausa, é importante que a criança beba uma água, coma uma fruta, vá no banheiro, sei lá, se espreguice, faça alguma coisa. Tem uma criança que eu conversei que ela gosta de dançar. Nesses 5 minutos, na pausa dos estudos, ela gosta de dançar com a mãe. É a maneira que ela encontrou de relaxar. Então, tudo é válido, certo? 8ª dica, atividades físicas. É muito importante, eu sempre falo isso, né? Que a atividade física é um pilar do tratamento e estrutura a criança. Melhora a atenção, a hiperatividade, a impulsividade, melhora a ansiedade, enfim, só tem benefícios. E a atividade física antes do estudo ajuda na concentração e na manutenção da atenção. Então, se você tiver a oportunidade de fazer uma pequena atividade física com a tua criança, pode ser 15 minutos de caminhada ou uma brincadeira ali, só para ela liberar um pouco da energia, isso facilita a criança prestar atenção depois. Então, atividades físicas antes dos estudos é bem benéfico, certo? Última dica, 9ª dica, envolva o professor. O professor do teu filho, ele é, depois de você, né, depois da família, ele é a pessoa que mais tem influência no desenvolvimento do teu filho. Os professores permanecem muito tempo com as crianças e eles exercem uma influência assim, gigantesca, é muito significativo.
Então é muito importante que você envolva o professor do teu filho nos estudos. Converse sempre que possível e entenda as dificuldades que o teu filho demonstra em sala de aula. Converse com o professor, pergunte para o professor de que maneira você pode ajudar, o que você pode fazer em casa. Tenha uma relação estreita com o professor do teu filho, porque isso vai facilitar e muito a comunicação e o desenvolvimento da aprendizagem da tua criança. O professor vai perceber que você está engajado, que você se importa, que você quer ajudar. Ele vai estar mais aberto às dicas que você pode dar, enfim, porque você percebe melhoras na tua casa, a dicas dos profissionais envolvidos no caso. Enfim, é muito, muito importante que você tenha esse contato bem próximo com o professor da tua criança. Isso vai facilitar muito a vida de vocês. Certo? Tá aí 9 dicas para você melhorar o rendimento do teu filho. Vale tudo, só não vale olhar, assistir todo esse vídeo, anotar todas essas dicas e não praticar. Aí não vale. Porque aí você vai reclamar que o teu filho não melhora, mas também você não tá muito engajado nesse processo, certo? Então, anote essas 9 dicas e pratique, que é o mais importante, porque só anotar também não vai mudar nada. Certo? Estou aqui porque o que estiver ao meu alcance e sempre que eu puder estarei à disposição para te ajudar. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas 9 dicas. Você tem mais dicas para dar para outros pais, para compartilhar com a gente? Vai ser muito importante também e muito enriquecedor. Muito obrigada pela atenção. Nos vemos aí ao longo dos vídeos. Um beijo!